Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar um texto com você. Está no livro de Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 46, em especial. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto, ele fala sobre alguns momentos antes da morte do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus se sente desamparado por Deus, longe, distante, afastado, e nós precisamos saber o porquê que isso aconteceu. Existe uma palavra que não é bem-vinda muito na sociedade do século 21, chamada pecado, porque o pecado parece trazer um fardo sobre a vida do ser humano, que já está envolto por tantos problemas, adversidades, e que busca um caminho para ser uma pessoa vitoriosa. Mas é importante que nós possamos parar um pouco e pensar sobre aquilo que o pecado pode causar na vida do ser humano. O pecado foi capaz de afastar Deus de seu Filho, porque naquele momento que Jesus estava na cruz de Calvário, passando os últimos momentos da sua vida, todo o pecado da humanidade, não somente da sua época, mas de tempos anteriores e posteriores, estavam sobre a sua vida. E o pecado faz justamente isso. Ele afasta o homem. Jesus, como homem, afastado de Deus, o seu Pai. O pecado faz isso na vida do ser humano. Ele afasta o homem de Deus e Deus do homem. Porque a Bíblia diz que algo que Deus não suporta é o pecado do ser humano. O pecado, ele tem consequências terríveis. É por causa do pecado que nós já não ouvimos a voz de Deus com mais frequência. É por causa do pecado que nós temos muitas vezes uma vida espiritual apática, uma vida espiritual sem graça, vazia, porque o pecado destrói, o pecado mata, o pecado separa a comunhão do homem com Deus. E a Bíblia nos diz que no versículo 51, que naquele momento em que Jesus entregou seu espírito e morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Três coisas são importantes aqui diante da questão da morte de Jesus. Primeiro, que muda todo o cenário e sistema religioso da época. Enquanto os homens precisavam de um sacerdote, de um sacrifício, de um templo para servir a Deus, agora com a morte de Jesus, o véu onde fazia separação entre o povo e o sacerdote se rasga. Nós temos livre acesso ao nosso advogado, que perdoa os nossos pecados, que luta pela nossa causa junto a Deus. Nós temos também a manifestação de Deus na natureza. A terra treme, as rochas se fendem e os mortos ressuscitam. E eu queria perguntar a você, fazendo um paralelo da natureza com a natureza do ser humano: será que a morte de Jesus ainda é um acontecimento de envergadura tamanha que faz a minha vida tremer hoje diante de Deus? Será que a morte de Jesus, esta mensagem e esse fato histórico tão marcante, ainda é capaz de penetrar o meu coração e abrir caminho para a minha relação com Deus, como fez uma fenda numa rocha? E por último, será que a morte de Jesus ainda é capaz de, assim como ressuscitou os mortos, prefigurando o que aconteceria conosco, quando, por efeito da volta do Senhor Jesus, que muitos ressuscitarão, será que esta morte de Jesus, essa mensagem,
este Cristo crucificado ainda capaz de produzir no meu coração e na minha mente a ideia do sobrenatural como a ressurreição e trazer esperança para o nosso amanhã como a vida eterna? Pense nisso. A morte de Jesus tem um grande significado para mim e para você. Que nós possamos entender que o pecado separa, mas a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela nos aproximou de Deus Pai. Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.